Muito bem, rapaziada, sejam muito bem-vindos à edição de hoje do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, muito bom ter você aqui nessa sexta-feira, dia 3 de abril, sexta-feira santa, hein? Sexta-feira santa, feriadinho, né? Como é que você tá aproveitando sua sexta-feira santa? Ficou em casa, resolveu fazer uma viagenzinha, muita gente viajando, hein? Inclusive, muita gente da minha família pegou pra viajar. Eu não fui, né? Porque eu tenho compromisso com o trabalho, né? Enquanto uns viajam, eu tô aqui trabalhando. Por isso que você tem que valorizar o que eu faço aqui. Como é que você valoriza? Deixando o like. Deixa o like e bora pra edição de hoje. Edição de feriado do Swish TV Show. Vamos falar sobre a rodada de ontem da NBA. Uma rodada recheada de jogos bons, né? Ontem foi uma das raras rodadas onde não tivemos nenhum time de tanque jogando, né? Ontem todo mundo que jogou competiu, né? Queria ganhar, né? O que menos é um time competitivo é o Pelicans, que mesmo assim é um time que não tá perdendo de propósito porque não é dono da própria pique. Então não faz sentido o Pelicans perder de propósito. Então, mesmo o Pelicans sendo um time ruim, um time de menos de 30 vitórias, não é um time de tanque, né? Então ontem foi uma rara rodada onde nenhum time de tanque jogou, né? Hoje, em compensação, nessa sexta-feira, o que vai ter de time tancando jogando é brincadeira, né? Hoje tem Brooklyn Nets, hoje tem Sacramento, hoje tem Dallas, hoje tem Bucks, hoje tem Grizzlies, hoje tem Jazz, hoje tem Pacers, né? Hoje tanque não vai faltar, mas ontem não tivemos, cara, não tivemos nenhum time de tanque, não à toa. A maioria dos jogos foi bem competitivo. Inclusive, os jogos que foram menos competitivos foram contra times que estão competindo à vera, né? Por exemplo, o jogo menos competitivo de ontem foi Thunder e Lakers, né? Que são dois times que estão no topo do Oeste, né? São dois times do top 3, né? O OKC líder e o Lakers terceiro lugar, né? E esse foi o jogo menos competitivo de ontem. Foi o maior atropelo que a gente teve ontem. De resto, né? Hornets e Suns acabou sendo um atropelo, né? E mesmo assim, dois times competitivos. Spurs e Clippers acabou também sendo um atropelo, mas também dois times competitivos. Então foi uma rodada bem boa, cara. Bem boa. E aí, no episódio de hoje, iremos comentar, iremos passar por cada um dos jogos. Antes, só peço para que você deixe seu like, que é sempre muito importante, né? Já falei, né? Quer valorizar o trabalho do profissional? Deixa o like, se inscreva e vamos começar, né? Roda a vinheta e aí na volta já começamos a falar sobre a rodada de ontem da nossa querida NBA. Vai! Beleza, pessoal. Antes que eu me esqueça, né? Antes que eu me esqueça, sendo que eu já esqueci. Falar sobre a Centauro, né? Obviamente, não posso deixar de comentar sobre a mamãe Centauro, parceira do canal Swish TV BR. Lá na Centauro você encontra as melhores promoções em artigos esportivos, né? Lá você encontra de tudo e com precinho camarada. E utilizando o cupom SWISH10 nas suas compras na Centauro, você garante um desconto de 10% em produtos vendidos e entregues pela mamãe Centauro. Então, vá lá, abre o site, dá uma olhadinha e usa o cupom SWISH10, que é sucesso. Obrigado, Centauro, pela parceria. E é isso, né? Vamos então começar, né, a falar sobre os jogos de ontem. Começando, né, com o jogo que abriu a quinta-feira de NBA, que foi o duelo entre Charlotte Hornets e Phoenix Suns, né, cara? Dois times bem competitivos, né? Dois times que são... acho que dá pra dizer, né, que são duas sensações da temporada. Phoenix Suns, né, um time que ninguém dava nada antes da temporada começar.
sendo um time de mais de 40 vitórias, brigando ali no Oeste, né, de forma parelha com todo mundo. E um Charlotte Hornets que muita gente também achou que não ia fazer nada na temporada, só que desde a virada do ano, o Charlotte é simplesmente um dos melhores times de toda a NBA, né? Não é que o Hornets, desde a virada do ano, é um dos melhores times do leste, não. É um dos melhores times da liga. É um dos times que tem um dos melhores retrospectos desde a virada do ano. Então, esse jogo tinha tudo para ser um jogo equilibrado. No primeiro quarto, até foi, com o Suns até sendo um pouquinho melhor. Só que a partir do segundo quarto, o Charlotte engatou a quinta marcha. E aí, filhão, quando esse ataque do Hornets engrena, é muito difícil parar, né? E aí, depois de sapecar 33-19 no segundo quarto, Charlotte não parou mais, né? Na volta do intervalo, mantiveram a pegada, mantiveram a intensidade, mantiveram a velocidade, o volume de jogo e finalizaram vencendo o Phoenix Suns por 20 pontos. Mais uma grande performance coletiva, né? O time teve 5 jogadores passando dos 15 pontos, tendo como grandes destaques com o Knipel e o Lamelo. Né? O Lamelo em 25 minutos meteu um duplo-duplo de 15 pontos e 11 assistências com nenhum turnover. Um jogo muito limpo do Lamelo, sem, né, erros bobos, sem surtos de peladeiro. Ontem foi um jogo muito limpo do Lamelo, o que vem sendo bem frequente nessa temporada. Né? O Lamelo que, né, sempre foi visto como um peladeiro, como um jogador irresponsável, desde a virada do ano, cara, ele melhorou muito nesse aspecto. Né? A gente tá vendo o Lamelo jogando sério. Jogando sério, sendo, né, o facilitador que esse Hornets tanto precisa, fazendo as coisas funcionarem, finalizando muitas jogadas, mas criando muito mais. Cara, jogando muito, cara. Desde a virada do ano, o Lamelo tá jogando muita bola. E aí, junto de Con Knipel, de Miles Bridges e de todo o restante do elenco, vem fazendo esse Hornets ser o time que é. Né? Ontem o Knipel, inclusive, quebrou mais um recorde. Né? Ele que vem acumulando recordes nessa temporada. Ontem, com 4 bolas de 3, ele superou o Kemba Walker e se tornou o jogador do Hornets com mais bolas de 3 convertidas em uma só temporada em toda a história da franquia. Né? Uma marca impressionante, 261 bolas de 3 convertidas pelo Knipel, cara. É realmente surreal o que esse cara tá jogando. Já falei várias vezes, pra mim é o novato do ano. É o novato do ano. Amo o Cooper Flag, mas o que o Knipel vem fazendo nessa temporada, pra mim é alto nível. Pra mim ele merece o prêmio de Rook of the Year. Ontem foi mais uma atuação gigante. E aí, com essa vitória, Charlotte chegou à sua 7ª vitória nos últimos 9 jogos, a 41ª na temporada. Né? Campanha excelente, assumiram a 8ª posição do leste e estão a apenas um jogo e meio do top 6 da conferência. Então, Hornets aí muito perto de garantir uma vaga direta nos playoffs, o que é muito mais do que a galera imaginava, né? Eu, mesmo sendo um otimista com o Hornets, colocava o time brigando por play-in. Brigando por um top 10, top 9. Nunca imaginei que a gente veria um Hornets com chances reais de terminar um top 6. Né? Então, até pra mim, que era um entusiasta do bonde do abelhão, é uma surpresa ver o Hornets tão bem, cara. Né? Inclusive, um número muito bacana e que mostra, né, o quão bom esse Hornets vem sendo desde a virada do ano. O Hornets é o time em toda a liga com mais vitórias por mais de 20 pontos de diferença desde a virada do ano. Né? Desde a virada do ano, o Hornets teve 14 vitórias por mais de 20 pontos, cara. Impressionante, né? Impressionante. Time muito encaixado. Vitória merecidíssima. Pelo lado do Phoenix, né? Amassados, né? E com a derrota do Phoenix Suns, o Houston Rockets se garantiu nos playoffs, né? Pelo segundo ano seguido, Houston chega na pós-temporada. Derrota do Phoenix Suns foi importante para isso, né? Aí a gente teve o Pistons vencendo o Minnesota,
né? De novo, sem Cade Cunningham. O Pistons mostrou a força do coletivo e bateu o Minnesota por 113-108. Minnesota que não teve o Anthony Edwards, né? Que ficou de fora por conta de uma doença. Inclusive, por conta da ausência de ontem, o Anthony Edwards está oficialmente fora dos prêmios individuais, né? Ele não pode ser votado para nada e não estará presente nos times ideais da temporada, o que é uma loucura, né? Você ter o Anthony Edwards fora de um dos All-NBAs é surreal. Surreal, né? Então, mais um caso de jogador prejudicado por essa regra imbecil dos 65 jogos. Eu já falei várias vezes que pra mim é uma regra que tem que ser mudada. Não sou contra ter limites de jogos, tá? Eu acho que tem que ter um limite. Mas 65 jogos eu acho que é muito, cara. Né? Considerando, né, a fisicalidade da NBA, o desgaste físico que os jogadores têm hoje, e a quantidade de jogos, quantidade de back-to-backs, eu acho que 55, 50 seria um valor ok para ser nota de corte. Porque 65 é muita coisa, cara. A gente tá vendo Anthony Edwards ficando fora dos All-NBAs. Cade Cunningham, com uma temporada absurda, ele não vai poder ser votado para nada, não vai poder ser um All-NBA. Né? O Wembanyama ficou fora do jogo de ontem contra o Clippers. Se perder mais um jogo, ele também perde a elegibilidade, né? E com a lesão do Luka de ontem, né, uma lesão ali na posterior, pode ser que ele também fique fora dos All-NBAs, o que é surreal. Você tem noção que Luka, Cade, Edwards e talvez o Wemby possam ficar fora de um All-NBA? Surreal isso, né, cara? Surreal, né? Mas enfim, o Edwards não jogou. E o Pistons não teve dó, venceu o Minnesota 113-108. Dennis Jenkins, Jalen Duren e Al-Sar Thompson sendo os grandes destaques de Detroit. Dennis Jenkins, 26 pontos, 5 rebotes e 8 assistências. De novo, subindo muito de produção em meio à ausência do Cade. Jalen Duren com mais um duplo-duplo, 22 pontos e 14 rebotes para ele. E Al-Sar Thompson, 7 pontos, 9 rebotes e 9 assistências. Detroit chega a 56 vitórias na temporada e 12 vitórias sem Cade Cunningham nessa temporada. Foram 16 jogos sem o Cade. Dos 16, Detroit venceu 12, né? Ah, Luiz, isso mostra que Detroit não precisa do Cade Cunningham. Não, isso mostra que Detroit é um time tão bom, com um coletivo tão forte, que mesmo com uma ausência do peso de Cade Cunningham, o time consegue vencer. Isso diz mais sobre a força do elenco de Detroit do que da falta ou não que o Cade Cunningham faz. É óbvio que o Cade Cunningham faz muita falta. Só que o coletivo de Detroit é tão bom que eles conseguem lidar muito bem com a ausência do Cade. Então, resultado excelente. Detroit caminhando a passos largos para garantir a melhor campanha do leste, né? Aí a gente teve, né, o grande atropelo da noite, né? OKC contra o Lakers, né? O jogo mais aguardado da rodada, acho que dá até pra dizer o jogo mais aguardado da semana, né? Por conta de toda a questão do MVP entre Shea e Luka, muita gente falando que o jogo de ontem poderia ser uma virada de chave pro Luka, poderia fazer o Luka assumir a liderança da corrida e tal, poderia fazer o Luka ganhar alguns votos que seriam pro Shea. Então era um jogo que tinha todo esse contexto da briga pelo MVP. Um Lakers quente pra caramba, vindo do seu melhor mês em toda a temporada, né, que foi o mês de março. Pegando o OKC, que também tá muito quente, também vinha de uma sequência muito boa. Saudável finalmente, né, tendo o time inteiro à disposição. Ontem acabou que o Caruso não jogou, mas foi muito mais uma administração de carga do que desfalque mesmo. Foi algo... foi decisão do Thunder poupar o Caruso. Não foi algo de lesão, que é o que aconteceu com o Thunder durante toda a temporada. Né? Durante toda a temporada o Thunder não pôde escalar os seus melhores jogadores porque eles não estavam disponíveis. Ontem foi questão de necessidade. E o Thunder poupou o Caruso, mas todo o resto jogou. E aí o que era para ser um jogo parelho, equilibrado, né? Pelo menos era a expectativa, foi um verdadeiro massacre.
A verdade é que o Thunder não deu a mínima chance pro Lakers. E não é porque o Luka machucou. Não. Quando o Luka machucou ali no terceiro quarto, o jogo já tinha ido pro brejo. O Thunder já tinha ido pro intervalo com quase 90 pontos no placar, né? Então, não foi por conta da lesão do Luka. O atropelo aconteceu porque o Thunder foi muito melhor do que o Lakers desde o minuto zero. Né? Desde o começo do jogo ficou muito clara a diferença não só técnica, mas a diferença de postura, a diferença anímica dos dois times, né? Enquanto um Thunder entrou em quadra querendo provar seu ponto, provar sua força, mostrar o porquê que é o melhor time do Oeste, ou pelo menos, né, você pode achar o Spurs melhor, mas é a melhor campanha, né? O Thunder entrou querendo mostrar isso. O Lakers, em contrapartida, entrou completamente desligado, dormindo. Né? Em nenhum momento o Lakers conseguiu equiparar na questão da vontade, porque na questão técnica, o Thunder é melhor. Apesar do Lakers ter mais star power, né, por ter LeBron, Luka, Reeves, o Thunder tem um coletivo muito mais forte do que o Lakers. Então, tecnicamente, o Thunder ia ser melhor. Só que o Lakers poderia equiparar na vontade. Só que nem na vontade o Lakers conseguiu. E aí, se sobressaindo tecnicamente e na vontade, o resultado não poderia ser diferente. Né? Um atropelo completo do Thunder. Vitória por 139-96. Né? Simplesmente a segunda maior derrota da carreira do LeBron, em termos de diferencial de pontos. Né? E uma das vitórias de maior diferença da história do Oklahoma, se não me engano, foi, acho que a sexta maior vitória de toda a história do Thunder. Cara, um verdadeiro atropelo, assim, não tem nem muito o que dizer. Não tem análise, né? Não tem análise. Ontem foi simplesmente um time de NBA enfrentando um time de D-League. Foi isso que a gente viu ontem, né? E com todo respeito ao Lakers, cara, mas a real é que o Thunder ontem, assim, mas tá em completamente outro nível. Completamente outro nível, né? E aí, falando sobre a disputa entre Shea e Luka, também não teve disputa, né? O Luka, mesmo antes, né, assim, se machucou, não terminou o jogo, mas não é como se ele estivesse jogando bem. O Luka fez um jogo muito fraco, completamente engolido pelo OKC, J-Dub, né, Dort, os dois ali anularam o Luka. Anularam, né? E aí, infelizmente, no terceiro quarto, o Luka acabou sentindo a posterior, né? Ele que já havia sentido a coxa no primeiro tempo, né? Inclusive o J.J. Redick sendo bastante criticado por ter mantido o Luka em quadra mesmo com ele já sentindo a coxa. Eu até falei ontem e reforço, acho que o Luka nem deveria ter voltado do intervalo. Não precisava, né? Eu acho que o J.J. Redick correu um risco muito grande voltando com o Luka e acabou pagando o preço, né? O Luka sentiu a posterior. As informações eram de que ele faria uma ressonância magnética hoje para ver o grau, né, de gravidade da lesão. Ainda não saiu nenhuma informação sobre isso. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês ainda hoje. Mas pela reação do Luka na hora, bicho, a expectativa é a pior possível, cara. Porque é uma região que o Luka já sofreu lesão nessa temporada. Né? O que fez o Luka perder aqueles últimos jogos antes da pausa pro All-Star foi exatamente uma lesão na posterior da coxa. Né? Então, é uma região que ele já se machucou antes. A gente sabe que o Luka vem tendo um histórico de lesão complicado. Então, assim, a expectativa é a pior possível, cara. É muito difícil ser otimista, né, vendo a forma como o Luka saiu de quadra ontem, a expressão dele. Eu vi alguns torcedores do Thunder falando de... o Luka deu migué porque tava perdendo. Gente, não. Não. Aí é muito hater, né? Tem que ser muito hater pra achar que o Luka deu migué ontem pra sair de quadra. Não deu migué, gente. O Luka realmente machucou. Tomara que não seja nada grave, mas pelo jeito que ele saiu de quadra, pela expressão dele e pelo desânimo, né, dos jogadores do Lakers depois do jogo, né, o Austin Reeves e o LeBron, quando foram falar da lesão do Luka, eles estavam muito cabisbaixos, né, o próprio J.J. Redick também. Então, olhando para tudo ali,
cara, é muito difícil não achar que o Luka não joga mais nessa regular. Eu, pelo que eu já vi de lesão parecida e conhecendo o histórico do Luka, eu diria que o Luka volta só pro playoff, tá? E aí é um problema, porque o Lakers com o Luka baleado, cara, perde muito do seu poder. O Lakers com o Luka 100% já teria dificuldades no playoff. Já teria dificuldades na primeira rodada. Imagina com o Luka baleado. Imagina com o Luka não estando 100%. Complicado, né? Fora a questão de que se o Luka não jogar mais na regular, ele não vai poder ser votado pra nada. Então, além dele não poder ser votado pro MVP, ao NBA também não vai rolar. O que é, repito, uma loucura considerando o que o Luka fez nessa temporada, né? A temporada terminar com o Luka não sendo, né, um first team ao NBA é bizarro, cara. É bizarro. E isso tudo graças a essa regra dos 65 jogos. Mas enfim, ainda não tem nenhuma confirmação sobre a lesão do Luka. Tomara que ele ainda consiga jogar nessa regular. Tomara que ele não perca a sua elegibilidade. Mas igual eu falei, cara, olhando pra imagem da lesão, do jeito que ele saiu e tudo mais, é difícil ser otimista, cara. É bem difícil. Mas enfim, pro Thunder, vitória gigante. A moral do Thunder, que já tá alta, fica ainda mais, porque era um jogo grande, todo mundo assistindo, né? Então o Thunder, no maior palco possível, mostrou a sua força de novo. 16 vitórias em 17 jogos, 61 vitórias na temporada. É isso, né? Esse é o OKC. É disso que um Thunder completo é capaz de fazer, né? Inclusive, falando sobre corrida para MVP, hoje a gente teve, né, a NBA atualizando a sua corrida. Basicamente a mesma coisa da última semana, né? O Wembanyama ainda em primeiro. Só que a gente teve a ESPN divulgando a última parcial da sua votação para MVP, né? A ESPN soltou, acho que o quê? Umas 3, 4 pesquisas, né? Pesquisas feitas com 100 jornalistas. Em todas, o Shai ficou em primeiro e nessa última não foi diferente, né? Depois do jogo de ontem, a chance do Shai não ser o primeiro nessa votação era muito pequena e, de fato, foi o que a gente viu, né? Na pesquisa da ESPN, que na minha opinião, tá, tem muito mais valor analítico do que a corrida da NBA, porque a corrida da NBA é feita por um cara. É um cara só que faz a corrida. Essa aqui é uma pesquisa com 100 jornalistas que cobrem a NBA. Então essa pesquisa aqui, pra mim, ela é muito mais válida para ser usada de parâmetro pro que de fato vai acontecer na liga, do que a corrida da NBA, que é feita por um só cara, tá? Não desconsiderando o valor da corrida da NBA, que pra mim tem valor, mas pra mim essa aqui tem mais valor por se tratar de uma pesquisa feita com mais jornalistas. E aí, nessa pesquisa da ESPN, a gente teve, nessa última pesquisa, a gente teve o Shai terminando em primeiro de forma incontestável, né? O Shai recebeu 88 votos para o primeiro lugar. Disparado, o jogador com mais votos para o primeiro lugar. O segundo foi o Wemby, com 8. Em terceiro, o Jokic. E em quarto, o Jaylen Brown. Né? O Wemby com 8, o Jokic com 3 e Jaylen Brown com 1. O Luka nem apareceu no top 4. Né? O Luka não teve nenhum voto para primeiro lugar. Nenhum, né? Acabou que ele ficou em quarto no geral, porque ele recebeu muito voto para segundo e terceiro, né? A pontuação dessa pesquisa é a seguinte, né? O primeiro lugar ganha 10 pontos, o segundo 7, o terceiro 5, o quarto 3 e o quinto 1, né? E aí, com base em todos os votos, esse foi o ranking, né? O Shai em primeiro, né? Com uma vantagem enorme para o segundo, com 958 pontos acumulados. O Wemby em segundo, Jokic em terceiro, Luka em quarto, Jaylen Brown em quinto, Kawhi, Mitchell, Brunson, Edwards e Maxey fechando
o top 6, 7, 8, o top 10, né? Então, esse foi o top 10 da ESPN. O meu top 3, né? Seria bem parecido, né? Com a diferença de que, pra mim, o Luka tem que estar no top 3, tá? Eu acho que o Luka deveria ficar na frente do Jokic, na minha opinião. E aí a gente pode discutir entre Luka e o Embi, mas eu acho justo o Embi ficar em segundo, por tudo que ele fez na temporada, pela questão defensiva e pela campanha absurda de San Antonio. Mas eu não acho tão absurdo esse top 10 não, tá? Não acho muito absurdo não. Acho que o Shai realmente vai levar. Essa pesquisa, ela só confirma o que eu já venho falando, né? Que a corrida acabou. Né? Pra mim existia discussão até o jogo entre Thunder e Denver. Depois daquele jogo, depois do que o Shai fez naquele jogo, pra mim a corrida acabou. Né? Aí o Luka vem, faz o mês de março que faz. O Embi também cresce muito, mas pra mim ali a corrida acabou, cara. Entendeu? E essa pesquisa diz muito sobre isso, cara. 88 votos pro Shai pra primeiro lugar, cara. Entendeu? Não tem disputa aqui. Não tem disputa. Entendeu? A diferença é muito grande. Então, eu realmente acho que no fim, meio que vai ser isso aqui mesmo que vai acontecer. Eu acho muito difícil o Shai perder esse MVP. Mas assim, você achando válido ou não, a gente só vai saber o que vai acontecer no fim da temporada, entendeu? Isso aqui é tudo pesquisa. Isso aqui é tanto a corrida da NBA como essa pesquisa aqui é algo especulativo. Eu dou muito valor para essa pesquisa da ESPN porque são 100 jornalistas, entendeu? São especialistas votando. Mas vamos ver o que vai acontecer. Eu acho muito difícil a gente ter uma surpresa, tá? Eu acho muito difícil, entendeu? Pra mim a discussão é ver o segundo e o terceiro. Se vai ser o Embi Jokic, se vai ser o Embi Luka. Pra mim a discussão é essa. Agora, o primeiro lugar e o Embi, pra mim, é indiscutível. O Embi vai estar no top 3. Vamos ver se ele vai estar em segundo ou terceiro. E pra mim o Shai, ele é o MVP. Enfim. É isso, gente. Sobre Thunder e Lakers é isso. Indo aqui pros últimos jogos de ontem. A gente teve o quê? A gente teve Cleveland batendo o Golden State, 118-111. Um jogo onde o Warriors jogou bem. Foi um bom jogo do Golden State, inclusive. Mais uma excelente atuação do nosso Gui, né? Gui Santos de novo jogando muito bem. 25 pontos, 5 rebotes, 4 assistências e 2 roubos de bola pro Gui. Ótimo jogo do Gui, né? Ótimo jogo. O Gui, que dos últimos 4 jogos marcou pelo menos 25 pontos em 3, né? Ontem foi o 5º jogo de 20 pontos do Gui na temporada. Né? Então o Gui de novo jogou muito bem. Chegou a virar o jogo pro Warriors ali no 4º período. Jogou pra caralho. Só que o Cavs foi quem saiu vencedor no fim. Vitória por 118-111, né? Max Strus, Donovan Mitchell e James Harden foram muito bem. James Harden 19 pontos, Donovan Mitchell 25 e Max Strus 24 com 6 bolas de 3 convertidas. Ótimo jogo do Max Strus. E com a vitória de ontem, a 6ª nos últimos 8 jogos, o Cavs garantiu a sua ida para os playoffs, né, com 48 vitórias e 29 derrotas. Cleveland está confirmado na pós-temporada da NBA. Já o Golden State, com a derrota de ontem, fica ainda mais perto, né, de realmente terminar com a seed 10. É muito difícil imaginar o Warriors subindo e tudo indica que o Warriors realmente será seed 10 e vai ter que jogar o play-in sem ter mando de quadra. Notícia boa pro Warriors, o Curry tá de volta. Né? Já foi confirmado que o Curry vai jogar amanhã contra Houston. Ele vai voltar depois de 27 jogos fora. Ele volta. Mas, sinceramente, acho muito difícil ele conseguir mudar o panorama do Warriors, pelo menos em termos de classificação. Né? Dificilmente o Warriors sai da seed 10. Óbvio, com ele, a chance do Warriors passar no play-in é muito maior. Mas não tem chance do Warriors não ir pro play-in. O Warriors vai pro play-in e, ao que tudo indica, não vai ter mando. Vai ter que jogar contra o nono sem mando de quadra. Se passar, vai ter que enfrentar vai ter que jogar outro jogo também
sem ter o mando de quadra. E se conseguir passar, pega Thunder ou Spurs. Ai, complicado a situação do Golden State, hein? Mas pelo menos tem o Curry de volta, né? Pelo menos tem essa notícia boa. Aí, né, pra finalizar a rodada, a gente teve o Blazers de Thiago Splitter vencendo o New Orleans Pelicans 118-106. Drew Holiday com mais um excelente jogo, né? O velho vem jogando muito bem. 27 pontos, 9 assistências pro Holiday. Terceira vitória seguida do Portland Trail Blazers. E com essa vitória, o Blazers assume a 8ª posição da Conferência Oeste. Até porque, na mesma rodada, a gente teve o Clippers não só perdendo, mas sendo amassado pelo San Antonio Spurs, que não teve o Wembanyama, né? O Wembanyama foi poupado, né, ontem, ele que jogou contra o Golden State na quarta-feira, foi poupado pro back-to-back, né? E aí, mesmo sem ele, o Spurs passou o carro, cara. Passou o carro, né? De'Aaron Fox, Castle e Harper deram conta do recado, né? 22 pontos pro De'Aaron Fox, 20 pro Castle e 19 pro Dylan Harper. Jogou muito o Dylan Harper ontem. Jogaço do menino. E aí, com o resto do time bem e com a defesa muito bem, o Spurs não tomou conhecimento do Los Angeles Clippers e, no back-to-back, venceu a sua 11ª partida seguida. São 11 vitórias seguidas para o Spurs, 27 nos últimos 9 jogos. Não, 27 nos últimos 29 jogos, cara. É realmente surreal a forma como o Spurs está fechando a temporada. Né, ontem, em meio a uma vitória do Thunder, era muito importante o Spurs vencer para se manter ali na rabeira do Thunder, né, pensando na seed 1. Então, resultado importantíssimo sem Victor Wembanyama, cara. Sem Victor Wembanyama. Jogaço de San Antonio. Coletivo é muito bom, cara. Muito bom. Para quem acha que o Spurs é só o Wembanyama, é maluquice. É óbvio que com o Embi, o Spurs é outro time. É outra parada. Mas o coletivo do Spurs é a grande força desse time, cara. O Embi, ele potencializa tudo. Ele melhora tudo. Mas o coletivo de San Antonio é muito forte, cara. E ontem, isso ficou muito claro, né? Enfrentando um Clippers no back-to-back, fora de casa. Um Clippers com Kawhi Leonard em quadra. Os caras não deram brecha, mano. Jogaço, vitória azaça de San Antonio, que segue aí, né? Sonhando com a seed 1 da Conferência Oeste. Inclusive, olhando aqui a classificação, né? Vou mostrar aqui a tabela. Olha a tabela! A gente tem, né? Chegando aqui na reta final da temporada, a gente tem Pistons, Celtics, Knicks e Cavs já garantidos nos playoffs na Conferência Leste, né? Knicks e Celtics numa disputa aqui pela seed 2, mas o Celtics eu acho muito difícil o Celtics perder essa seed 2, ainda mais pelo momento que o Celtics vive. Mas matematicamente ainda tem chance do Knicks pegar. Até o próprio Cavs tem chance ainda de seed 2. Mas eu acho que o top 2 vai ser esse aqui mesmo. Aí a gente tem Atlanta e Filadélfia fechando o top 6, com a Atlanta 2 jogos acima de Sixers e Raptors, que estão empatados com 42 vitórias. Charlotte tá na rabeira. Charlotte com boas chances de entrar nesse top 6. Magic e Heat, na minha opinião, não saem daqui. Tá? Eu acho que os dois podem se alternar. A gente pode ter um Heat ficando em 9º, um Magic em 10º, mas eu acho muito difícil esses dois times saírem, né, dessa zona. Para mim, a grande disputa no leste, para mim, tá entre Knicks e Cavs pela seed 3 e entre Sixers, Raptors e Hornets para ver quem vai ser seed 6. Para mim, essas são as disputas aqui no leste. Aí, obviamente, né, na zona do tanque, a gente tem Bucks, Bulls, e aí vem Pacers, Brooklyn e Wizards degladiando aqui para ver quem vai ficar com a pior campanha da liga. No oeste, a grande disputa é entre Thunder e Spurs pela seed 1, né? Diferença de apenas 2 jogos, sendo que o Spurs tem a vantagem do confronto direto. Então, caso o Spurs empate a campanha com o Thunder, vai ter a vantagem, vai ficar na frente. Aí a gente tem uma disputa boa entre Lakers e Denver pela seed 3, ainda mais agora com a lesão do Luka. Pode ser que Denver passe, né? Denver que vem de 7 vitórias seguidas, né? Então a gente tem essa disputa. Aí tem Houston e Minnesota brigando para ver quem que vai ser seed 5. Essa disputa aqui é boa. Essa disputa é boa.
Aí depois isso aqui pra mim já tá bem definido, tá? Pra mim, dificilmente isso aqui muda. Eu acho que o que pode mudar aqui, na zona do play-in, é talvez o Clippers pegar essa seed 8. Talvez essa seja a melhor disputa agora. O Suns dificilmente sai da seed 7 e o Warriors dificilmente sai da seed 10. Agora, Blazers e Clippers, acho que a gente vai ter uma disputa legal pra ver quem que vai ser seed 8. Aí de resto, né, Minnesota, Pelicans e Dallas estão aqui, né, com uma campanha bem parecida. Jazz e Kings com as duas piores campanhas da conferência, tá? Meus amigos, é isso, né? É isso, muito obrigado pela sua audiência nessa sexta-feira. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Se gostou, avalie com seu like. Se inscreva no canal se não for inscrito. Compartilhe o conteúdo com seus amigos. Dê uma olhada, né, nos outros vídeos que saíram hoje. Saiu bastante coisa hoje, inclusive episódio novo da nossa série do Bagrovic, lá no NBA 2K, né, nossa série de jogador no 2K. Se você não viu, vai assistir. E é isso. Tamo junto, grande abraço. Nos vemos amanhã com mais uma edição do Switch TV Show. Grande beijo e tchau.